Meio-dia, 37 minutos. Senhores deputados, como diria Billy Blanco, o que dá para rir, dá para chorar. O que nós estamos vendo aqui é o desfecho de uma história que começou no Mensalão. É o desfecho de uma história que teve nas eleições de 2010. O maior volume de corrupção que já se viu nesse país. Quem não se lembra? O então presidente Lula, determinado a derrotar, inclusive senadores que considerava nocivo a seus planos futuros. Não pararam. E essa arrecadação foi se sofisticando. E a tal história. Quando muita gente participa, não há mais segredo. A linha de envolvidos nesta trama ganhou o mundo. Meus amigos, quem não se lembra do então ministro da Coordenação Política, Alexandre Padilha, percorrendo o Brasil? Senhor presidente, vou parar um pouco, senhor presidente, não há clima. Pode continuar, deputado Heráclito. Pode continuar, senhor presidente, muito obrigado. Quem não se lembra desse cidadão que recebeu como prêmio o Ministério da Saúde e que depois tem seu nome aí lameado na venda e na compra de laboratórios com doleiros? Senhor presidente, o que mudou nesse cenário foi o conceito do PT sobre corrupção. Para o PT hoje a corrupção é um ime complacente. Às vezes serve, às vezes não. No episódio Collor, combatiu aqui com veemência a corrupção. Hoje se defende essa mesma corrupção. Não se pode desacreditar este processo de uma delação premiada. Se há atropelos, os atropelos são da justiça. O ministro Teori Zavascki não admitiu manter em segredo por 6 meses o depoimento do senador Delcídio. Desacreditar o senador Delcídio, senador do PT dos mais ilustres, presidente das comissões mais importantes, líder do partido e líder do governo. Se vocês pegarem um determinado trecho da matéria, vai ver que em determinado momento ele vagava na noite de Brasília pelos jardins do Alvorada ao lado da presidente Dilma. Intimidade. Ela que não é chegada a falar com ninguém. Aliás, se houvesse sinceridade, eu perguntaria aqui aos do PT e da base do governo quantos já tiveram o privilégio de acesso ao Palácio da Alvorada para uma conversa dessa natureza com a presidente Dilma. A chaleira destampou, minha gente. Não há quem tampe mais. Por coincidência, a capa da Isto É de hoje é a mesma capa de Pedro Collor quando diz naquela época, e Roberto Freire lembrou. Pedro Collor conta tudo. Hoje é Delcídio. A única coisa que eu peço ao governo e à oposição é equilíbrio nesse momento. É um momento grave e é irreversível. Ninguém segura mais esse processo. Esse processo está ganhando as ruas. Esse processo já não é nosso. Essa crise do governo não é como a crise da Câmara, que não sobe a rampa dessa esplanada. Essa crise, ela aumenta de gravidade porque a ela vem atrelada a inflação, o desespero, a miséria. Não é a crise sozinha. É uma crise de desesperança. E os que estão indo para a rua são os que foram eleitores ontem das candidaturas petistas.
é o voto do ódio, é o voto da frustração e da falta de esperança. Essa crise é bem mais séria do que este plenário pode avaliar. Aqui, nós estamos ainda num clube de falsa felicidade. As ruas estão chamegantes de ódio e de desesperança. Alguns se considerando burros porque confiaram nesse modelo. Esse modelo que enganou, que levou com a barriga, que criou clube de falsa felicidade pelo Brasil afora. E a farsa se desmonta nesse instante. Portanto, meus caros amigos, não tem essa história de briga de direita com esquerda. Nós vamos usar a mesma regra. É o Brasil que nesse momento fala mais alto. A geração que está indo para as ruas é uma geração sem ideologia, é uma geração que não conhece inflação, é uma geração que não viveu tortura. Quando eu vejo deputado... Concluir, deputado, por gentileza. Concluir. Falar em episódios de 64, eles precisam se lembrar que os que decidem hoje no Brasil, a grande maioria nem nascida naquela época. Nós precisamos olhar para esse Brasil que vem, que nos aguarda, esse Brasil que tem a vocação, minha gente, de jabuti. Dá 4 passos a uma crise, dá mais 4 a outra crise. Ninguém suporta mais. Como dizia o Pili Branco, o que dá para rir, dá para chorar. Durma-se com um barulho desse, meus caros companheiros. Não aguentamos mais. Dia 13 deles, se Deus quiser.